Crise de ansiedade. O que é, quais são os sintomas e como tratar? Este vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Valéria Fagundes e trabalho na preparação integral de vestibulandos, concurseiros e residentes. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @psicovaleriafagundes e lá tem conteúdo exclusivo para todos que me acompanham. Se você gostar desse vídeo, se você quiser compartilhar essas informações que vamos abordar hoje, por favor, curta, compartilhe e assine as notificações para que quando eu fizer um novo vídeo, para quando eu trouxer mais conteúdos aqui para vocês aqui no canal, você seja avisado primeiro. E o assunto de hoje vai ser para a gente entender um pouco sobre a maior epidemia que tem acontecido no Brasil e no mundo, que são as crises de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente vai conseguir falar um pouco sobre quais são os sintomas, o que está acontecendo e o porquê que a gente tem uma crise, principalmente se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender como que você vai poder ajudar uma pessoa que está diante de uma crise de ansiedade. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Epidemia de ansiedade. É assim que a Organização Mundial da Saúde trata o problema aqui no Brasil. Nós somos o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Você já deve ter conhecido ou saber de alguém que sofre de ansiedade, sofre de crises de ansiedade. Os sintomas muitas vezes são paralisantes e algumas pessoas ficam sem saber muito bem como agir, o que fazer. Então vamos entender um pouco sobre o que é a ansiedade. Então a ansiedade, ela muitas vezes vem decorrente do pensamento e do medo diante de uma situação que vai acontecer como algo muito ruim. Em alguns casos, ela é completamente paralisante. A pessoa não consegue agir, a pessoa não sabe como fazer e muitas vezes ela começa a entrar num pensamento e numa sensação de que ela vai ter uma parada cardiorrespiratória, de que ela vai ter um problema pulmonar porque ela não consegue sentir a respiração direito. Então ela começa a ter uma reação física, uma reação corporal e também mental diante de algo que pode acontecer. Então é uma situação que leva muitas pessoas a saírem dos seus empregos, a não conseguirem estudar, a terem dificuldade em seus ambientes familiares, em relacionamentos, em amizades, enfim. A crise de ansiedade, ela tem que ser avaliada, ela precisa ser entendida para que a pessoa possa aprender a lidar com ela e aprender a controlar essa ansiedade e também a entender quais são os sintomas que estão decorrentes e o porquê que o nosso corpo está agindo dessa forma. Suor excessivo, mãos frias, irritação, insônia, taquicardia, ou seja, coração acelerado, pensamento acelerado, falta de concentração, dor de cabeça tensional, né? Então algumas pessoas desenvolvem inclusive crises de enxaqueca diante de uma situação estressante, estressora, tá? E principalmente tem a ver com essa região mais do pescoço, onde a pessoa fica realmente assim com muitas dores e não consegue nem mesmo trabalhar, estudar. E também em alguns casos nós temos mudanças de apetite, ou seja, a pessoa ela não consegue ou comer ou ela simplesmente ataca a geladeira de um jeito desproporcional. Então são os dois pontos onde a gente tem que observar quais são os sintomas que têm interferido e que têm acontecido com maior intensidade. E um sintoma, não necessariamente a gente precisa fazer parte de toda a lista, né? A gente não precisa ter todos esses sintomas para dizer eu estou tendo uma crise de ansiedade. Algumas pessoas têm um ou dois desses sintomas, outras pessoas não têm. Então assim, depende muito. O importante é a gente entender quais são os sintomas que têm apresentado e quais são as gravidades que esses sintomas eles estão acontecendo na sua vida, né? Então a gente precisa entender quais são os sintomas para entender o que é grave daquilo que é considerado normal. Diante de uma apresentação, diante de uma palestra, diante de uma reunião, onde a gente talvez vá se expor e algumas pessoas não se sentem tão confortáveis de fazer essa exposição, né? Então a gente tem que entender quais são os dois lados que levam uma pessoa a ter uma crise de ansiedade. E o que fazer quando a gente está tendo uma crise de ansiedade?
um dos principais pontos que a gente precisa aprender a lidar é a gente se focar na nossa respiração, a gente entender o que está acontecendo conosco, o que o nosso corpo está reagindo, por que o nosso corpo está reagindo dessa forma. Então, entrar num processo onde a gente vai conseguir entender, né, o que nós estamos sentindo, aonde é que estão as dores, qual é a nossa respiração, como é que é a nossa respiração, se ela está mais rápida, se ela está mais devagar, começar a pensar mais no aqui e agora, né? Pensar cada vez mais no nosso organismo. E também, se você puder entrar em contato com uma pessoa onde você tenha uma familiaridade, onde você se sinta com alguém que você se sinta super à vontade, que você possa ligar para essa pessoa, ou que você possa se encontrar com essa pessoa, se ela estiver no mesmo ambiente que você, para que vocês possam conversar assuntos aleatórios, qualquer assunto onde a sua mente consiga ir para um outro campo, ou seja, onde você consiga focar a sua atenção num outro ponto e você consiga controlar ainda mais a sua respiração. Então é muito importante que você entenda que você está tendo uma crise de ansiedade e que essa crise de ansiedade ela está decorrente, né, de algum pensamento, de algum medo, de alguma situação estressora que vai acontecer, e aí o seu corpo está reagindo, e essas reações são decorrentes desses sintomas que o seu corpo está produzindo, e a partir daí você vai conseguir ter uma noção maior corporal e psíquica do que você está produzindo aí dentro da sua mente e o porquê que o seu organismo está reagindo dessa forma, né? Então é importante que a gente sempre consiga entender quais são aonde é que a gente está colocando a nossa atenção. Se você gostar desse vídeo, se você quiser compartilhar essas informações, por favor, curta, compartilhe e assine as notificações para que quando eu fizer um novo vídeo, para quando eu trouxer mais conteúdos aqui para vocês aqui no canal, você seja avisado primeiro.